anticristo, o texto, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, e 3 e 4, diz assim, ó: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra o quê, gente? Contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora no versículo desse mesmo texto, só que no versículo 7 e 10. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que resiste ele até que seja tirado. E aqui então os dispensacionalistas defendem que esse um seja o Espírito Santo, que quando ele for tirado no arrebatamento, essa é a defesa dos pré-tribulacionistas dispensacionalistas, quando esse um for tirado, então, aí está aí, ó, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam a verdade para se salvarem. O termo anticristo significa em oposição a Cristo. Portanto, Judas Iscariotes e outros também foram possuídos pelo próprio Satanás e tiveram esse espírito opositor a Cristo, como nós citamos acima. A Bíblia Sagrada, irmãos, vai nos mostrar algumas características desse indivíduo que a Bíblia denomina como anticristo. Lembrando a vocês que a teologia vitoriosa, a escatologia triunfante não acredita em anticristo. Não acredita em grande tribulação, isso que eu falei é tudo conversa para boi dormir, viu? O mundo está pegando, as coisas estão complicadas, a coisa está avançada, mas eles ainda vão passar vergonha, como os primeiros teólogos que também não acreditavam que o mundo iria piorar e veio as 2 guerras mundiais. Aí vão falar o quê? O que é anticristo e o espírito do anticristo? Opositor de Cristo, contra Cristo, e também é chamado de besta que sobe do mar, homem do pecado, filho da perdição, besta de cor escarlata, a besta, o homem violento, o príncipe que há de vir, rei do norte, que tem um semblante feroz, isso está mencionado em Daniel, príncipe que há de vir é Daniel 9, 26, inclusive, por causa desse texto de Daniel 9, 26, que algumas pessoas dizem, põe na tela para mim, Thaís, que o anticristo seria judeu, mas não é isso que diz o texto, coloca na tela. Fala assim, o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, que Daniel menciona. Senhor, é 26. Tá. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. O ungido é Cristo, o príncipe é o anticristo. E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Observa. O povo que destruiu a cidade e o santuário foi o povo do general Tito. O povo do Império Romano. Então, o povo do príncipe que há de vir é o povo de Roma. Quem destruiu a cidade foram os romanos com o general Tito no ano 40 anos depois de Cristo, no ano 70, quando o imperador, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu a cidade. É isso que Daniel está dizendo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. E foi o que aconteceu. Então, na realidade, o povo do príncipe que há de vir aí são europeus, são de Roma, é do Império Romano, é dos 10 países. Se o anticristo vai ser judeu, isso é pseudo, é hipoteticamente falando. Porém, o que esse texto está dizendo? Que ele é europeu.
Agora, mas pastor, como que ele vai fazer um acordo com os judeus? Porque o acordo é político. Acordo político você faz com qualquer um. Então, tanto faz, o acordo dele não é religioso, é político. Tanto que quando partir para o religioso, o que ele vai fazer? Rasgar o acordo. Então, pode ser judeu, mas o que a Bíblia está dizendo é que ele é europeu. Ele é de ascendência europeia, ali dos 10, ou seja, dos 10 países, ok, gente? Só para mostrar para vocês, então, essa parte aí. Ele é o príncipe que há de vir, ele é europeu, é também chamado de o angustiador e o iníquo, né? Ele será, gente, um homem como outro qualquer, nascido de mulher, de um semblante feroz, sisudo, fechado. Quem lê muita história, estuda muita história, vai se lembrar de alguém com o mesmo espírito que ele, que era Adolf Hitler. Ele vai ter uma oratória firme, ele vai falar forte, mas vai ser uma bichona. Põe aí Daniel 11:35 a seguir. Eu não coloquei na apostila, porque senão a coisa complica, né? Mas Daniel 11:35. Alguém dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será determinado. Pode seguir. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre tudo que se chama Deus, contra os deuses dos deuses, e fará coisa espantosa e será próspero, até que cumpra a sua indignação, pois aquilo está determinado. Está determinado, gente. Pode tentar lutar contra a lei, devemos fazer, mas está determinado. Prossegue o texto. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem... É uma bichona, não é? Na realidade, o texto original é amor das mulheres, o amor entre homem e mulher. Então, esse era um ditado que se dizia muito na Babilônia, na época de Daniel, acerca dos homossexuais, é quem não respeita o amor do homem e mulher. Era isso que falava, por isso que Daniel colocou. Se existisse o ditado homossexual, Daniel colocaria ali, ele será gay. Então está aí o texto mostrando para vocês que o anticristo é uma bichona. E pare para pensar, ele já tem uma bandeira, a ONU em todos os países já estão aprovando, no Brasil não passou no Senado, eles fizeram descer goela abaixo nos cartórios. Não foi isso? Totalmente inconstitucional. Desceram goela abaixo nos cartórios, tanto que um juiz, que também é pastor, um juiz de paz, se demitiu, pediu demissão porque recusou a casar 2 gays num cartório lá no Pará. Certo? O espírito do anticristo já vem operando. Vamos detectar aqui hoje a diferença entre o anticristo e o espírito do anticristo. 1 de João 4, está aí na sua apostila, 4, 2 e 3, diz assim: portanto, o mistério da injustiça já opera, e somente há um que agora o detém, até que do meio vos seja tirado. Esse texto já lemos, né? Esse texto declara que o espírito do anticristo, apesar que o anticristo ainda não veio, o espírito dele já está agindo no mundo, e já estava agindo desde a época de Jesus, que foi o espírito do anticristo que o crucificaram. Como detectar o espírito do anticristo para você não ser pego de surpresa? Primeiro, lembra da Bíblia gnóstica? Espírito do anticristo, está aqui. Negar a divindade e o nascimento virginal de Cristo. E aí nós temos equipes que alegam ter encontrado o suposto túmulo com os ossos de Jesus, tudo mentira. A descoberta do evangelho de Judas, agora, isso aqui, ó, veja, a nova Bíblia veio depois que a gente editou a apostila, então não deu tempo para colocar. Então nós temos aqui o evangelho de Judas, os livros e religiões que negam a divindade de Cristo, como o Código da Vinci, são exemplos da ação do espírito do anticristo no mundo. Tudo que você assistir num telejornal,
que for contra a divindade de Cristo, ele sendo legitimamente filho de Deus. Um tempo desse atrás, a Thalita colocou na internet as provas bíblicas, teológicas, que Jesus era mesmo filho de Deus. Agora que me veio na cabeça, era algo muito bom. Mas faz o seguinte, eu ponho no Twitter, ainda essa semana, a gente pesquisa de novo e vocês vão lá e buscam as provas bíblicas das leis que Jesus é realmente filho de Deus, que os judeus esperavam, né? Segundo, negar o retorno preeminente de Cristo. Por incrível que pareça, Jesus Cristo disse que nos últimos dias diriam que ele iria demorar. E esses que diriam que ele iria demorar seriam falsos ensinadores. Por incrível que pareça, os que negam o retorno eminente de Cristo fazem parte do espírito do anticristo. Diga misericórdia. E aí onde nós temos isso comprovado? Está aí na apostila? Não, não está, né? Vamos ter que pôr na tela, na 2 de Pedro 3 e 3 e 4. Tá ali, Thaís, fala bem alto, 3. 3. Brasília. De Pedro. 2 de Pedro 3 e 4. Para mostrar aqui, gente, Pedro deixa claro, sabendo primeiro isto, gente, esse negócio de pastores falarem, desfaçam as malas, preguiçoso, Jesus não vai voltar para agora, temos muitas almas para ganhar, e o povo bate palma porque é um discurso bonito. Temos muita coisa para fazer para Jesus, se Jesus voltar agora vai ser um fracasso. E aonde que está na Bíblia que Jesus prometeu que vai salvar o mundo todo? Não, mas Deus enviou seu Filho ao mundo, João 3,16, para salvar o mundo todo. Não está isso na Bíblia. Vamos ler o texto mais conhecido dos evangelistas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo, para que todo aquele que nele crê. Não é todo mundo, é todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é o mundo todo, é todo que nele crê. O dia que Jesus morreu pelo mundo, eu já preguei sobre isso, não vou mostrar aqui, mas eu quero que você vá no nosso site e ouça a mensagem, a tragédia da graça moderna, mostrando na Bíblia para você que Jesus não morreu pelo mundo todo. Se Jesus morreu pelo mundo todo, então o que a gente faz com os que vão para o inferno? E aí? Se Jesus morreu pelo mundo todo, então quem vai para o inferno decreta fracasso a esse sacrifício. Pior, quem entra no inferno, então, paga pelos seus pecados 2 vezes, porque a primeira vez foi Jesus que pagou, a segunda é ele que está pagando. A Bíblia diz em vários textos que ele deu a vida por amor de muitos, derramou seu sangue por amor de muitos. Muitos é diferente de todos. E aí faz sentido. Quem são os muitos? É aquele que nele crê. É aquele que nele, quem será salvo? Aquele que nele crê. Então a gente não pode chegar, ei, você precisa aceitar Jesus, que Jesus morreu por você. Você precisa aceitar Jesus, crer em Jesus para ser salvo. É diferente. Creu em Jesus, está salvo. Não creu, não está. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Creu em Jesus, está salvo. Não creu, não está salvo. Pode ser bom, pode ser o que for, não está salvo. E o que o apóstolo Pedro está dizendo? Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão zombadores, que chama aí a gente que crê na volta de Jesus de palhaçada, zombaria, andando segundo as suas concupiscências, prossegue, e dizendo, o que eles estão dizendo? Cadê? Jesus não voltou? Cadê? Porque desde que os nossos pais morreram, está tudo do mesmo jeito desde a criação. Nós já estamos vivendo isso, gente. Já estamos assistindo essa zombaria desenfreada de pessoas. Eles podem pregar contra a volta de Jesus, mas nós não podemos pregar a favor, porque aí eles se voltam contra nós. Eu ponho essas coisas no Twitter, eles me xingam tudo. Pastores de igreja grande. Recentemente o Caio Fábio, por incrível que pareça que me segue, meteu no Twitter e começou a me detonar, porque eu estava pregando a volta de Jesus. O problema é dele, se ele quer me deixar famoso.
Mídia de graça, quem não quer, né? Então, negar a divindade e o nascimento virginal de Cristo é espírito do anticristo. Negar o retorno eminente de Cristo, o apóstolo São Pedro diz que é espírito do anticristo. Negar os princípios bíblicos, é o que ouvimos, é o que acabamos de ouvir. Eu retenho o que é bom da Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. É espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que impõe nas igrejas o mal do nada a ver. Ah, nada a ver. Ouvir música do mundo? Nada a ver. Ah, que é? Nada a ver. Então ele se opõe contra todo pensamento doutrinário. Um camarada me disse o seguinte: pastor, pregar doutrina na igreja não é bom. Se não prega na igreja, vai pregar onde? Na boate? Foi por quê? Porque isso vai causar divisão entre os irmãos. Eu falei, você tem razão. Pregar a doutrina vai causar divisão entre bodes e ovelhas. São essas doutrinas bíblicas que separam quem é bode e quem é ovelha. Então vamos pregar. Quarto, é o espírito do anticristo o maior promotor do homossexualismo. É ele que está por detrás do movimento gay e também do ativismo gay. Porque eles querem promover, acho que, não sei se quem foi que disse que antigamente, acho que foi o Arnaldo Jabor, disse o seguinte: homossexualismo antigamente era proibido, se tornou permitido, passou a ser desejado e eu vou vazar daqui antes que seja obrigatório. No Jornal da Globo ele falou isso, ele é muito engraçado, né? Arnaldo Jabor falou, eu vou sumir antes que seja obrigatório. Eu também, né? Então é o espírito do anticristo que traz a desintegração da moral. É ele que promove o adultério, é ele que promove a desintegração total da família. Essa briga que você vê aí de ativistas com evangélicos e o pau quebrando é contra o espírito do anticristo. A coisa está determinada? Está, mas não devemos nos omitir, gente, porque aí nós vamos pecar com o pecado dos outros, nós vamos pecar por omissão. Então o sexto, desintegração dos valores familiares, né? Então ele se concentra em destruir a família. O IBGE registrou que a taxa de divórcio chegou em 2011 a 35%. E pior, a taxa de divórcio, irmãos, isso não está aqui registrado, mas dentro do povo evangélico já chegou a 40%. Recentemente nós estamos assistindo aí divórcio de líderes famosos, cantores gospel. Absurdo, né? Sétimo, é o espírito do anticristo que traz a integração da apostasia. Paulo diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha o quê? E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Na página 29 você vai encontrar aí o gênio e o poder do anticristo. Além de gay, ele também é poderoso. Então, ele terá um gênio intelectual. A apostila está na sua mão justamente para você estudar. Está aí alguns textos para você ver depois. Ele será extremamente inteligente. Ele será poderoso em oratória. Ele será um exímio, um excelente político. Ele será um gênio do comércio, porque ele vai ter que dar uma saída para essa crise econômica. Ele também será um gênio militar, um gênio em administração, cada um dessas tem o texto base para você ver, e um gênio religioso. O perfil do anticristo, nós lemos, você acompanhou comigo em Daniel 11, 36 e 45, não precisamos ler tudo isso aqui, porque nós já lemos, todo o perfil dele está nesse versículo do Daniel capítulo 11, do versículo 36 ao 45, está todo o perfil do anticristo, ok? 10 chaves para você detectar
o anticristo, quando ele aparecer? Eu acredito, irmãos, se você é a parte pré-tribulacionista, você vai conseguir saber quem é, mas logo é arrebatado. Se você é a parte pós-tribulacionista, então você vai saber. E eu vou dizer uma coisa, eu quero que você não escandalize o que eu vou dizer. Eu torço para que a igreja passe pela tribulação. Credo, pastor, credo nada. Esse povo está mole, não ora, não busca a Deus. Se o arrebatamento acontecesse hoje, seria um fiasco. Com o período de perseguição, a igreja voltaria a orar. Iriam ter que jogar os CDzinhos deles no nariz, que não ia vender CD. Ia pegar os cachezinhos deles e jogar fora, porque não ia ter show, não ia ter cachê, não ia ter nada. Ia voltar a adorar a Deus puramente, sem som, escondido nas cavernas. Não ia ter showzinho bagunçado. A igreja ia ter que voltar às raízes. E aí, irmão, perseguição traz avivamento e salvação. Não sei se vai passar, mas eu gostaria que passasse. Porque hoje é impressionante. Igreja se tornou secundário. Se der, eu vou, pastor. Não deu para ir, pastor. Não é assim? Não é, a igreja se tornou uma religião e não uma paixão. Algo em que você busca o Senhor. Irmãos, antigamente, olha, se nós queremos ver um avivamento nas igrejas, é só prender os pastores. Porque na Bíblia, quando os apóstolos eram presos, o povo orava até não querer mais. Mas eu não estou falando de prender por escândalo, por dinheiro na cueca, por essas coisas. Estou falando de prender porque está pregando. Ok? Então, de coração eu falo para você, porém, nós vamos ter a mensagem do retorno de Cristo. A igreja poderá até não passar pela tribulação, como os pré-tribulacionistas pregam, mas ela vai passar por uma última perseguição antes, que a Bíblia chama de princípio de dores. Antes do anticristo, a igreja vai passar por uma grande perseguição, e isso está na profecia. E não é na tribulação, é no princípio de dores. Aí eu vibro. Eu quero ver os crentes moles que reclamam da vida, correndo de cachorro, correndo da polícia e orando, Senhor, volta, Pai. E orando, porque se não orar, morre comigo de cachorro. Vai orar, meu filho. 10 chaves para detectar o anticristo. Primeira chave. Será o homem mais poderoso no final dos tempos. A hora que você vê um camarada com muito poder. Deixa eu arrumar um negócio aqui que entrou no sovaco. Pronto, saiu. Baguncei que só filmar depois ser dito. Porém, quem levar o DVD hoje vai levar o sovaco do pastor também. Não tem como. Não tem como editar. Isso vai embora. Se levantará. Esse sou eu. Estou tentando me comportar aqui, mas está difícil. É muito difícil. Se levantará em poder no final dos tempos. Pintou um homem único, poderoso, dominando sobre todos. É o cara. O cara está lá. Irmãos, o dia que o Papa assumiu, porque há 3 anos atrás eu disse que Bento iria renunciar. E o dia que o Papa assumiu, o povo ficou louco. Meu telefone não parou, o povo endoidou. Pastor! Falei, gente, eu não profetizei nada, eu só interpretei o que está na Bíblia. Eu não profetizei, já estava profetizado. Eu também não estou profetizando que quando um mega líder aparecer, olha, o pastor Hernandes disse, eu não disse nada, a Bíblia disse. Eu não sou profeta, eu sou um pregador. E a minha matéria principal é profecias. Em muitos simpósios eu sou convidado porque Deus me deu uma facilidade de interpretar as profecias, as mais de 1.800 profecias que estão na Bíblia. Só por isso eu interpretei, não profetizei. Então, segundo, governará o mundo inteiro. Terceiro, será líder religioso e político ao mesmo tempo ao decorrer da tribulação, que são os 7 dias que nós vamos falar daqui um pouco. Isso está em Apocalipse 17, 8 e 9. 4. É inteligente e persuasivo. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que de sorte enganaria até os escolhidos.
Ah, pastor, mas esses escolhidos é quem vai ficar? Pode ser judeus, não sei, irmão. Esse simpósio não tem por fundamento dizer se somos pré ou pós, tem por fundamento colocar a esperança do retorno de Cristo e te preparar. Então eu não quero dizer o que eu sou, se eu creio, não creio, ou no A ou no B. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quarto, inteligente e persuasivo. Quinto, governará com consentimento internacional. Não foi o que nós assistimos? E quem vai colocar ele lá? A igreja? É isso aí. A grande prostituta, a Babilônia que está sobre 7 montes, a mulher vestida de púrpura. Que diga-se de passagem, vou dizer de novo, igreja católica não é uma igreja cristã. Para você não ser pego no ecumenismo, ela é uma igreja pagã. Vocês entenderam o que eu disse? Vocês entenderam a seriedade de não rebatizar quem vem? Misericórdia, gente, misericórdia. Sexto, governará com base no engano. Sétimo, controlará a economia mundial. Então, quando ele controlar a economia mundial e faltar dinheiro, aonde ele vai buscá-lo? Nós lemos? Lá no Vaticano, vai rasgar a prostituta e deixar ela sem dinheiro. Prostituta merece, é isso mesmo, deixar de ser boba, né? 8. Fará um acordo de paz com Israel de 7 anos. Esse acordo é político. Tá? Eu acredito, aqui pseudamente falando, hipoteticamente falando, que o acordo vai funcionar o seguinte: vocês não matam os árabes, vocês tiram os assentamentos ali, a gente dá um estado para ali Palestina, e nós te damos o templo. O judeu vai tirar todos os assentamentos, vão fazer da Palestina um estado, que ainda não é, e aí vai dar o templo para os judeus. Esse vai ser o acordo de paz. E aí a gente não deixa o mundo se voltar contra vocês. Coisa linda. Mas no meio dos 7 anos, em 3 anos e meio, ele vai rasgar. E aí todo mundo se volta contra Israel. Israel mais igreja igual reino de Deus. Diga isso. Israel mais igreja igual reino de Deus. Diga de novo. Irmãos, Deus colocou no meu coração, abre parênteses. Nós estamos terminando sobre o anticristo, que aí dentro dele vamos direto para a grande tribulação. Nós não, né? Vamos para o estudo da grande tribulação. Mas Deus colocou no meu coração que Deus tem um plano com os judeus. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte: vocês não me verão até que clamem Maranata. Até que vocês implorem, bendito aquele que vem em nome do Senhor, eu não voltarei. Isso é forte. Então esse texto diz que os judeus não verão Jesus até dizerem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por causa disso nós estamos mandando 3 missionários para morar em Jerusalém, no caso de Zadok, agora em janeiro, para evangelizar os judeus e também os árabes. Quando a coisa apertar ali entre os árabes e começar a perseguição, corre para Jerusalém. Então a nossa ideia é ganharmos judeus. Todos os dias judeus estão se convertendo e já estão dizendo Maranata. Eu acredito que igreja e judeus vão se tornar um só povo e vão dizer Maranata, está chegando o dia do retorno do nosso mestre. Eu acredito que Deus tem um plano com os judeus. Põe para mim Romanos, Thaís, Romanos 11, a partir do versículo 25, se eu não me engano. 11 e 25 de Romanos, eu penso que é esse. Ah, é esse, ó. Eu preguei isso. Quanto tempo que eu gravei a primeira série de Apocalíptica? Não, tem mais. 3 anos, Marcelo. Você era aluno na escola. Essa era. Pois é. Ah, o Marcelo participou, é verdade. Foi no Rápido. Ele era aluno. Aqui está o mistério. Presta atenção nesse texto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Veja que Deus tem ainda um plano com os judeus. Para que não presumais em vós mesmos, presta atenção, que o endurecimento veio sobre parte de Israel, até
que complete o quê? O tempo dos gentios. Olha que texto maravilhoso. O texto está dizendo que parte de Israel não crê em Jesus. E vão continuar assim até acabar o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja. Então eu acredito que existe um plano de Deus para os judeus, porque o evangelho vai ser pregado para eles. Judeus aos montes irão se converter, nós temos que pregar para eles. É a nação eleita. Quem tem um judeu dentro de você aí? Eu tenho. Jesus é o quê? Foi o quê? Irmão, eu tenho um judeu dentro de mim, irmão. Então eu tenho que pregar para os judeus. Amém? Quem está entendendo? O que acontece com os seguidores do anticristo? Aí, esse camarada aí, o fulano aí que me questionou no Twitter, famosão que eu já disse para vocês, me questionou. Para que ficar falando de volta de Jesus? Se está tudo escrito e vai acontecer. Está aqui por quê? Ó? Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Olha que teoria mais besta. Para que ficar falando? Primeiro, não terão seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, quem for enganado por ele. Batata. Apocalipse 3:7 diz que o seu nome não estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí, irmão, sem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não é salvo. Segundo, terão a marca da besta. Sobre a marca da besta, eu vou falar sobre isso. Não vou entrar nesse quesito, porque o que é a marca da besta? A Bíblia não fala o que é a marca da besta. Como eu também não vou falar quem são as duas testemunhas. Hipoteticamente seriam Moisés e Elias. A Bíblia não fala da identidade deles. Mas eles têm poder de transformar água em sangue. Moisés fez isso. Tem o poder de fazer o tempo parar. Em tempo de seu testemunho, Elias fez isso. Então, mas a Bíblia não fala o nome. Então, quando ela não fala o nome, a gente interpreta por uma hipótese. Assim como a marca da besta também é hipótese. Fato que a marca da besta está ligado ao capitalismo. Não vai poder comprar ou vender. Então é fato. Quem aceitar a marca da besta não será salvo. Então, pastor, esse microchip, é estranho que o microchip, feito uma pesquisa, só pode ser colocado na testa e na mão direita. Por incrível que pareça. E é exatamente nos lugares que a Bíblia diz, põe para mim Apocalipse 13:16, que seria colocada a marca da besta. Se é o microchip da Mombex, eu não sei. Mas hipoteticamente falando, pode ser provável. E fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse povo o sinal na mão direita ou na fronte. Veja que está ligado à venda e compra. Quer ver? Ao monetário, ao capitalismo. Prossegue o 17. Para que ninguém pudesse o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou nome da besta ou número do seu nome. Então observa. Isso é muito fácil de se interpretar. Em dias atuais do capitalismo, em que o narcotráfico se perdeu o controle, é normal tirar o dinheiro de circulação. Os bancos hoje já têm um leitor magnético para a mão e só para a mão direita. Quem já viu? Bradesco, Caixa, não tem para a mão esquerda, é só para a mão direita. Quem já viu? Vai lá no Bradesco, tem um leitor magnético. Que incrível que pareça, esse povo não pensa em canhoto. É só para a mão direita. E isso já tem um tempo. Veja, eles falam, não, é para facilitar não sei o que. É para facilitar para a marca da besta. Quem já percebeu esse negócio nos bancos? Que você põe... Eu cheguei e falei, mas o que é isso? Para que isso serve? Pá! Você usa? Mas você não tem a marca da besta ainda? Não entendeu? Esse povo não entende a piada que a gente conta. Não dá graça brincar. Não tem nem graça brincar. E nem vai ter, né, irmão? Né? Veja, o que me parece estranho é que um pastor famoso aqui do Brasil
que até esteve pregando esses dias aqui em Campo Largo, foi na Rádio Gospel e disse: gente, eu estive nos Estados Unidos, pode pôr o chip. Fique à vontade, põe o chip, que não tem nada a ver, irmão. Se tem ou não tem, eu não sei, eu não ponho. Por via das dúvidas, eu não ponho. Fato o quê? Você tem vídeos sobre o Mobex na internet toda. Já foi em Ana Maria Braga, dizem que tem muitos no Brasil que já o tem. O camarada falou que muitos no Brasil já têm para evitar sequestros e serem monitorados. Ah, isso é muito fácil de se entender. Para ser monitorado. Por quem? Eu tenho certeza que o anticristo é o dono do Google, estou brincando. Agora, vocês já viram aquela matéria do Facebook? Que tudo que você digita no Facebook nunca mais é apagado? Quem já viu? Que o Facebook na Inglaterra está sendo processado, porque o Facebook, irmão, você pode deletar o que você quiser, está lá e nunca mais será apagado. Pode deletar, você pensa que deletou, você põe lá no seu vídeo os perigos do Facebook, você vai ver a matéria da BBC de Londres, que processou o Facebook por essa chamada índole de invasão de privacidade. E alguém tem privacidade hoje em dia? Então a marca da besta subentende que ela terá essa ligação entre o capitalismo. Então, pode ser, está ligado a dinheiro, claro. Pode ser uma moeda única? Pode. Mas é na mão direita e na testa, então é realmente algo, olha que coisa impressionante. Com certeza é algo científico. Para isso acontecer, a ciência teria que se multiplicar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o camarada vai comprar alguma coisa, vai ter lá o leitor. Ele chega aqui, leu, ou na mão direita põe, comprou, passou no caixa, leu, código de barra. Eu não sei o que é, irmãos, estou falando hipoteticamente, é fato, biblicamente falando, é uma marca monetária, é ligado ao capitalismo, a compra e venda, a riqueza. Aí agora me desculpe a minha franqueza. Todo mundo que pensa que cristianismo é sinônimo de sucesso financeiro, vai ter que aderir à marca da besta, porque senão não vai ter como pregar entre compra e venda. Sucesso financeiro é comprar e vender. Então todos os pregadores que defendem que cristianismo é sucesso financeiro vão ter que aderir à marca da besta. Por isso que você já ouve na rádio: pode pôr. Então abre os seus olhos, irmãos. Aconteça o que acontecer, não ponha nada na sua mão direita ou na sua testa. Se for na esquerda, no pé, irmão, não ponha nada. Não coloque nada na mão direita. Ah, chip não sei o que lá, irmão, pode nem ser, mas eu não vou pôr. Para que correr o risco? Precisa? Não precisa. Ok? Quem entendeu? Quem entendeu, diga amém. Há um texto muito poderoso aí na página 30 da 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, 13, 17, diz assim: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que nós vos ensinamos. Então tem camarada que vem na nossa igreja e vê como a gente faz ceia. Isso é tradição. Paulo mandou reter as boas tradições. Está na Bíblia, a gente tem que fazer, a Bíblia falou para fazer a ceia como tradição, vamos fazer. Paulo diz: retende as boas, as tradições que nós vos ensinamos. Então vamos fazer, é bíblico, manter isso, amém? Hoje eles brincam com tudo, é que também o evangelho está cheio de hippie gospel. Há uns que mandam descer o púlpito, como se isso aqui fosse púlpito. Aí manda descer, porque agora eu não prego, eu sou igual a vocês. Ah, eu subo aqui em cima porque eu sou baixinho.
E aí fica mais fácil. Não é porque eu estou aqui e sou melhor. Plantar batata, é cheio de uns hip gospel por aí. Tem camarada que é tão santo que arrota em línguas. Absurdo. Então, o que acontece com os seguidores do anticristo? Serão enganados, destruídos e julgados na operação do erro. O que acontece com os seguidores de Cristo na ocasião? É o que nós lemos aqui: serão salvos e suportarão e não receberão a marca da besta. Que coisa linda, irmão. Vamos aplaudir Jesus, isso é muito lindo. Glória a Deus. Durante 3 minutos eu quero que você debata sobre isso. Coloque em debate a marca da besta, do que pseudamente deve ser, hipoteticamente. Debata entre vocês aí durante 3 minutos o que vocês aprenderam. E aí nós vamos para a grande tribulação. Vamos lá, debate. Põe 2 cadeiras aqui para ninguém passar no meio aqui, ó. Essa fila aí não vai dar 3 minutos, viu? Melhor sentar, meu filho, vocês não estão graves. Deixa o próximo da fila, porque eu... A gente fala debate, o povo aproveita para tomar café, comer pamonha. Mas está preparado para quê, né? Só na mão direita, é muito esquisito. Vocês concordam que esse negócio do Bradesco é estranho, né? Só na mão direita. Não é só o Bradesco, é todos os bancos. Podia pôr na mão esquerda, né? Depois nós vamos abrir para perguntas. Irmãos, vamos nos assentar e começar o segundo período, a grande tribulação. No intervalo do segundo período. Nós estamos ainda no primeiro período. Espera para você correr tomar o café no intervalo do primeiro para o segundo. Esse é o primeiro período. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso também é uma das bases que o pós-tribulacionista usa. O que é a grande tribulação, gente? De quanto tempo? Vamos ver se vocês estão bem inteirados. De quantos anos é a grande tribulação? Mais alto? Vocês estão equivocados. 490 anos. Você quer ver só uma coisa? Abra Deuteronômio 9, 24. É novo para vocês? Claro, eu tinha que trazer coisas novas, senão você ia falar, tudo que eu ouvi lá eu já sabia. Daniel 9, 24. Desculpa, né? Não, é isso mesmo, Daniel 9, 24. A grande tribulação, preste atenção, você põe na... A grande tribulação é um período de 490 anos, determinados para as provações sobre o povo judeu, decorrente à desobediência, como quem profetizou a primeira grande tribulação foi o profeta Moisés. Aonde é que está a profecia da grande tribulação? Ao contrário dos que a maioria das pessoas pensam, a grande tribulação não é apenas um período de 7 anos. Os 7 anos são apenas
A última semana da grande tribulação, chamada na Bíblia de a última semana de Daniel. E é isso que nós vamos aprender aqui nesse período. Daniel 9:24 diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para que cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, que é o lugar santo, que é o coração de cada um de nós hoje. No versículo 25, aqui vem: sabe-se e entende. Veja, a grande tribulação é 70 semanas. Nós vamos aprender isso aqui, viu? Sabe-se e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, é o nascimento, né? O príncipe, haverá o quê? 7 semanas. E 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então Jesus Cristo morreu na semana de número 62. Qual semana nós estamos hoje? 69. Para ser 70 só falta uma. Para dar, não é 70 anos. Já vou mostrar para vocês onde é que está o disparate aqui. Não, aí que está. Já, vocês não comam merenda antes do recreio, não. Eu gosto dessa curiosidade, mas vamos por etapas. Vocês estão bem curiosos, né? Mas vamos lá. Aí vem aqui, ó. Aí vai entrar o anticristo dentro das 70 semanas. Eu parei no 26, né? Messias. Mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então veja que quando o general Tito invadiu e destruiu Jerusalém, já era a grande tribulação. Vocês estão entendendo aqui? Já estava dentro das 70 semanas angustiantes que Daniel profetizou e Jesus citou como grande tribulação. Quem usou o nome grande tribulação foi Jesus citando Daniel. Nós já vamos ver isso. Prosseguindo. E ele firmará no 27, uma aliança com muitos por uma semana. Agora observa. Entendeu aí? 7 anos é o quê? Uma semana. Entendeu? Então os 7 anos de tribulação é chamado de a última semana de Daniel. Agora eu vou te dar a continha certinha. Por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, que é a adoração. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, que está determinado e será derramado sobre o assolado. Agora Daniel 12, 14. 9, 12, 14, ainda no capítulo 9, né? No versículo 12 e 14. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Quem profetizou? A grande tribulação está aqui, ó. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo aquele mal, vamos ver onde foi profetizada a grande tribulação. Todo aquele mal sobreveio sobre nós, apesar disso não suplicamos a face do nosso Deus, para não nos convertermos das nossas iniquidades. Então veja, não era plano de Deus trazer isso. É como desobedeceram, lá no Monte Zerizim, quer ver? Puxa lá. Deuteronômio 28, 15, foi quando Deus disse, se não obedecerdes virá o assolador. E aí não obedeceram. Quando foi profetizada a grande tribulação? Veja que Daniel, ao falar dela, cita Moisés. Como não obedecemos, todo aquele mal vieram sobre nós. Vamos lá. Será, porém, que se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno, então cairá sobre si
todas essas maldições e te alcançarão. Então, em todo o capítulo 28, do 15 ao 68, está a lista de maldições que serão, todas elas alcançarão seu apogeu na última semana de Daniel. Então, a grande tribulação veio por desobediência. E por incrível que pareça, desobediência dos hebreus, dos judeus. E aí o anticristo vai usar isso como álibi e vai dizer: todo esse mal no mundo é culpa deles. E é mesmo. E aí é quando o mundo todo vai se voltar contra os judeus. Aí vamos aqui aos cronogramas, para vocês entenderem bem detalhadamente. Questões importantes. Quando as 70 semanas de Daniel começaram? Na página 32. Observa o seguinte: a palavra semanas nesse texto fala de semanas de anos e não de semanas de dias. Ou seja, uma semana significa 7 anos. O conceito semana como sendo anos era comum entre os hebreus, gente. Então, 70 semanas de anos seriam quantos anos então? 490 anos. A grande tribulação, toda ela, é um período de quantos anos? 490 anos. Entendido aí? Então agora vamos para o cronograma das 70 semanas. Isso é muito simples de entender. As 70 semanas, isso é, os 490 anos que completam o programa de Deus com Israel, são divididas em 3 períodos. Primeiro, as 7 semanas, 49 anos. Depois, 62 semanas, 434 anos. E depois, uma última semana que é 7 anos. Vocês estão entendendo agora? Então veja, durante aí, segue o texto, durante as primeiras semanas, ou seja, os 49 anos, Jerusalém foi reconstruída em tempos trabalhosos, isso na época de Neemias. Então veja que da época de Neemias já estava correndo a grande tribulação. E aí você encontra lá em Apocalipse, essa é a multidão que vem de grande tribulação. Não é de 7 anos que ele vem, porque uma multidão incontável não vai vir de 7 anos. Uma multidão incontável vem de 490 anos. Vocês estão entendendo? Está em Apocalipse 7 e 14, esse texto que eu acabei de mencionar. Jerusalém foi reconstruída em Neemias. A saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém é o decreto do rei Artaxerxes, tal como está registrado em Neemias no capítulo 2. Durante os 49 anos seguintes, a cidade de Jerusalém foi reconstruída. Então começou aí, né? Segundo, as 62 semanas seguintes, 434 anos, entendem-se desde a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias. Vamos observar. Vocês estão acompanhando comigo? Então, 434 anos mais tarde, o nosso Senhor entrou montado sobre um jumentinho em Jerusalém e foi aclamado pelas multidões como rei. Vocês estão acompanhando? Mesmo? Filho de Davi. Mas alguns dias mais tarde foi rejeitado e crucificado. Aí na profecia o Messias seria cortado na semana de número o quê? 69. Agora, o que aconteceu? Presta atenção. Por que a semana parou de contar quando Jesus morreu? Se ela estava correndo. Por que a última semana, volta a Romanos 11 e 25, por que a última semana, infelizmente eu não vou conseguir passar isso sem entrar com dispensação, é impossível, desculpa, mas vou ter que entrar, não tem como tirar essa verdade aqui. Eu estava evitando entrar nos atritos entre pós e pré, mas eu vou ter que entrar na dispensação pelo menos um pouquinho. Presta atenção. Em Jesus, a semana parou de contar. Por quê? Primeiro, a grande tribulação é para os judeus, mas todo mundo vai sofrer. Você entende o que eu estou dizendo? É por causa da desobediência deles. Vai bater nele. Mas tá, sem judeu não tem tribulação. 40 anos depois de Cristo, no ano 70, o general destruiu o templo, os judeus se esparramaram pelo mundo. Aí entra o texto de Romanos, agora vocês vão entender. Israel ficou duro, e aí nesse meio termo,
nesse tempo pega-se uma linha. O Messias nasce aqui. O Messias morre aqui na semana de número 69. A grande tribulação seria um período de 490. Para 490 faltou 7 anos. Parou de contar. Por que parou de contar? Na morte de Jesus. Porque aí entrou algo poderoso, que era um mistério escondido, chamado a igreja. Esse período é um período neutro na história, de 2000 e poucos anos, que cremos que é o período da igreja no mundo. Então, sem Israel, aí a hora que eu for para a mensagem da volta de Jesus, você vai ficar doido. Sem Israel não tem tribulação. Quando Israel volta a existir, começa de novo o pau quebrar. Que foi exatamente o que aconteceu em 14 de maio de 48. Em 14 de maio de 48, iniciou-se o período profético, não vou entrar nisso agora, só vou mencionar, da última geração. Porque a semana tinha que voltar a contar. E 14 de maio de 48, iniciou-se o princípio de dores. Isso é interpretação profética. Vocês entenderam? Sem Israel. Ai, tadinho dos judeus. Mas é verdade. Por isso que Israel está no relógio central. Você já parou para pensar que Israel nunca saiu dos noticiários? Por que Hitler estava querendo matar todos os judeus? Para o mundo não ser destruído por causa da desobediência deles. Isso é um mistério satânico. O espírito do anticristo se volta contra Israel. Porque ao passo em que Israel nos trouxe a redenção, ele também traz a desolação, mas ele também trará o Messias quando ele disser Maranata. Isso está lá em Zacarias. Quando Israel não tiver mais esperança, estiver subindo do mapa, eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus pisa no Monte das Oliveiras junto com os santos, virá o Senhor e todos os santos com ele, nós no caso, e a gente salva Israel da destruição total. Não é empolgante? Tem gente que diz que é chato, eu não acho. Eu acho empolgante. Quando você começa a juntar o quebra-cabeça e tricotar o negócio das irmãs aí, homem quebra-cabeça, mulher tricotar. Quando você começa a entender, você fala, poxa, como é fácil entender. É fácil, você está com a apostila aí e quase um dia todo aprendendo sobre isso. Agora fica mais fácil. Agora observa, a semana parou de contar por causa do tempo dos gentios. Diga, a semana parou de contar por causa do tempo do gentio. E aí diz aqui, Israel continua duro até o tempo dos gentios. Quando o tempo dos gentios acabar, aí vai... Aí vai voltar o evangelho para os judeus, eles vão ter que se converter, ser degolado, cair pela espada, morrer e reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. E aí, irmão, aí é como o dispensacionalista crê nisso aqui, ó. Os pré-tribulacionistas crê que o tempo dos gentios acaba no arrebatamento. Quem crê nisso, dá aleluia. Ó, os pós tudo viraram pré agora. Eu penso que eu não fico, penso que eu não tenho a memória fotográfica. O público é entre pós e pré. Os pós tudo viraram pós. A hora que eu fiz a piadinha do dilúvio, os pré tudo viraram pós. Agora que eu falei que os pós tudo viraram pré. Vocês não sabem o que vocês querem. Não importa o que você é, importa que nós cremos que Jesus vai voltar e você está salvo, amém? Porém, vocês não sabem patalvina nenhuma. Eu fico só observando, você é o quê? Sou pós. E agora? Arrebatamento, aleluia! Então você não é pós, irmão. Ou seja, a dispensação é tempo. Existem 7 dispensações. Dentro do livro que será incluído aí, vai incluir as 7 eras da igreja. As dispensações. Dispensação é separar a Bíblia por tempos e dispensações específicos para cada história. É Deus
eventos na história da humanidade. Cada história é uma dispensação. No caso, os dispensacionalistas, eu não quero ofender os pós. Então, se você é pós, eu estou ensinando que é uma interpretação dos pré. Tá? Os dispensacionalistas creem que a dispensação gentílica acaba. E aí volta-se, Israel vai ter que amolecer. Vocês estão entendendo agora? Quem está entendendo? Isso é pelo jeito temos uns dispensacionalistas na ala do lado de cá. Os dispensacionalistas estão muito saidinhos agora, viu? Só os dispensacionalistas da amém aí. Ó, tem uns gatos pingados. Tem uns gatos pingados dispensacionalistas aqui. Não é, gente? Ok. Isso que é bom do simpósio, a gente brincando. Eu sou contra o resto. Se você é da escatologia profética, nós somos tudo amigo. Agora o resto é herege. Bando de safado. Então não quero nem conversa. Se você crê que Jesus vai voltar literalmente, que Apocalipse é literal, pronto, não importa. Agora o resto, nem chega perto de mim. Se chegar eu vou enfiar o bicudão. Ok, gente? Então para você entender, a semana volta a contar no dia que o anticristo for revelado. A semana volta a contar. E aí serão só mais 7 anos. Você vai ficar impressionado aqui. Vamos lá, vamos entender aqui. Vai para a página 33. Qual o propósito da grande tribulação? O propósito está escrito no mesmo texto que lemos de Daniel. Primeiro, Daniel 9, 24 a 27. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. E o que mais? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Para quem é a grande tribulação? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É para os judeus. Mas todo mundo vai sofrer. Quem estiver na terra vai sofrer da ira de Deus. Os acontecimentos da grande tribulação. Aqui o bicho pega. Tudo isso vai acontecer durante 7 anos. Isso aqui precisa ser muito bem esclarecido. Acompanha comigo e junto na sua apostila. A última semana de Daniel, conhecido como a grande tribulação, começa em Apocalipse 6. Agora olha para mim. Vocês lembram? Vamos ligar o que nós começamos aqui no simpósio. Uma coisa liga na outra. Começamos dizendo que até o capítulo 4 e 5, Apocalipse é histórico. Depois a igreja some. No capítulo 4, primeiro, quando você ouve João, sobe para cá e a igreja some. Então, no capítulo 6, começa a grande tribulação. E aí, faz-se justiça aos meus amigos pré, que está bem dividido aqui. A metade é pós, a metade é pré. E o pastor é nada. O pastor é o político. Ou seja, faz-se justiça aqui aos meus irmãos dispensacionalistas nesse simpósio, aos prés, que quando a igreja some é porque ela não está aqui mais. Mas também faz-se justiça aos pós, que ela pode estar escondida em algum lugar. Assim como Deus livrou Noé no dilúvio, Deus pode livrar a igreja. Assim como em Apocalipse fala da mulher vestida de sol, que ele tira ela para o deserto por causa da perseguição. O preto diz, Deus tira da terra, mas o pós diz, não necessariamente da terra, mas Deus vai nos proteger. Quer dizer, eles estão falando a mesma coisa, gente. Vocês estão entendendo? Só está invertendo o ponto de vista, mas estão falando a mesma coisa. A igreja de qualquer maneira será protegida e guardada da ira. Uns diz que ela vai ser guardada no céu, os outros aqui durante a perseguição. Fato que nós seremos guardados pelo nosso Senhor. Vocês entendem isso? Diga amém.
Então veja, Apocalipse 6, nós vemos o cronograma da grande tribulação. 7 selos, diga 7 selos. Nos 7 selos encontramos 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem a vinda do nosso Senhor com 7 taças. Então temos, primeiro, 7 selos. Começa a grande tribulação com 7 selos. No 7º selo, no último selo aberto, o selo é um livro. Veja, João tinha um livro, né? Um livro. E ele olhou e não foi digno de desatar os seus selos. Mas ele viu que o cordeiro foi digno. E o cordeiro começou a desatar cada selo. Cada selo é um evento. Abriu-se o primeiro selo, abriu-se o segundo selo, abriu-se o terceiro e o 5º selo. Nós vamos ver cada um deles. No 7º selo, quando abre o 7º selo, desencadeia 7 trombetas. Cada trombeta desencadeia um evento. 1, 2, 3, 4, 5. Na 7ª trombeta, vem Jesus com 7 taças. Cada taça é uma desgraça. A desgraça não para, gente. Vamos ler então? Ainda no 33. Um livro com 7 selos está em Apocalipse 6. Na abertura dos 4 primeiros selos, mostra-se 4 cavaleiros, que são anjos de destruição, que virão sobre a terra, que vai até o verso 8. Põe para mim Apocalipse então 6. Essa Thaís está muito eficiente. Gente, não tem ninguém aqui que quer casar com a Thaís? Vamos lá. E você viu que eu já perdi a compostura no final. Já não estou conseguindo me comportar mais. Estou arrebentando com a filmagem tudo. E quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer uma voz como de trovão: vem, pode prosseguir. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Pare. Nós temos muitas linhas divergentes do cavalo branco. Tem gente que diz que o cavalo branco é a igreja, tem gente que diz que é o anticristo, tem gente que diz que o cavalo branco que saiu vencendo para vencer a igreja, tem gente que diz que é o anticristo. Tem 2 linhas divergentes. Seja mais provável ele ser o anticristo, mais provável, saiu vencendo e para vencer. A diferença, o cavalo branco de Cristo tem uma espada, esse não tem uma espada, ele tem o quê? Um arco. Então a diferença do cavalo branco de Apocalipse 6:2 para Apocalipse 19:11, que é Jesus, é que ele tem um arco, e ele só saiu vencendo. Vê, o anticristo arranca vencendo e para vencer, mas depois perde a caminhada. Prossegue. Então o primeiro cavalo talvez seja o anticristo, um espírito religioso, ou o espírito anticristo. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: vem. Gente, eu estou com inveja santa de João, nessa revelação. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e o que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra. Então diz que esse cavalo já está andando no mundo, já que o espírito anticristo, observa, os 4 cavalos estão correndo no mundo, desde o branco até o amarelo. É ele que é o provocador das guerras, o cavalo vermelho. De modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Isso está no 2º selo. Próximo selo. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º anjo dizer: eu estou com inveja desse vem. Queria que fosse comigo. Vem, e olhei e eis um cavalo preto. Até o Pedro disse: mas não faz sentido. O preto é o da economia e o amarelo deveria ser o contrário, né? Mas é verdade. O cavalo preto, ele tem algo seguinte, presta atenção. E o que estava montado nele tinha uma balança. É o que causa as crises financeiras. É esse demônio aqui que põe o mundo em recessão financeira. Próximo, aí vem o último cavalo, que é o amarelo. Que esse cavalo, ele tem o inferno como seu maior trunfo. E olha que coisa terrível.
Leia lá, Cavaleiro da Morte é o amarelo. Leia. E ouvi como uma grande voz. Não fala vem não, gente. Não tem vem aí não, né? Que eu tô traumatizado com esse vem. Queria eu estar lá. Mas vamos ler. Leia vocês, vamos lá. Então tudo aí está ligado à recepção. Então é esse cavalo. Agora observe o seguinte. Do 1 ao 4 selo, são 4 cavaleiros chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses cavaleiros são eles que já estão correndo no mundo. Por incrível que pareça. O espírito do anticristo, primeiro cavaleiro. Que também é o anticristo. Mas aí vem o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo branco e o cavalo amarelo. São eles que já estão agindo e fazendo o que querem e o que deixam de fazer no mundo. Aí vem o 5º selo, versículo 9. João vê o paraíso e os mártires no paraíso. O 6º selo no versículo 12. João vê eventos cataclismos. Aí você vai ligar isso com Mateus e com Marcos também 13 e 9, e você vai ligar isso com todo o capítulo 24 de Mateus. João vê terremotos, eclipses da lua e do sol, as estrelas, os corpos celestes. Põe Lucas para mim, Evangelho de Lucas 21 e 25. Corpos celestes, meteoros caindo e havendo remoção de montes de um lugar para outro. No 6º selo. Leia lá vocês. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quantos sinais no céu a gente tem visto só esse ano? Quem viu? Quem viu? Cometas para lá e para cá, e tivemos aí eclipses. São sinais. Sinais são muito interessantes. Sinais servem para lembrar. Vocês estão entendendo? O propósito dos sinais é te fazer lembrar que cada sinal que aparece é para você lembrar que Jesus está voltando. Esse é o propósito dos sinais. Agora leiam vocês todos. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. São as tsunamis e as enchentes. Tudo isso já está acontecendo. E ainda nós só estamos no 6º selo. Quem está entendendo, diga amém. No 7º selo, no capítulo 8, João vê 7 anjos, cada um com uma trombeta. Presta atenção que isso é muito importante, a organização. No 7º selo, João vê 7 anjos. Cada anjo tem uma trombeta, que nós chamamos de as 7 trombetas. 7 trombetas é diferente de 7 selos, que é diferente de 7 taças. Deus tem um quezinho com o número 7, viu? 7 Espíritos de Deus e por aí vai. Formando o que chamamos das 7 trombetas do Apocalipse. Cada trombeta desencadeia um evento. Voltando a dizer, para organizar na sua cabeça o livro do Apocalipse. 7 selos, cada selo uma situação. No último selo, 7 anjos, cada anjo com uma trombeta. Cada trombeta desencadeia um evento. Isso aqui já é período das últimas semanas, ou da última semana de Daniel. Vamos lá, as 7 trombetas, que vai do Apocalipse 8 a 9. 8 e 9. Primeira trombeta no verso 7. Eu não gostaria nem de ler isso. É tenebroso, é atordoante. Destrói a terça parte da terra, as árvores, as plantações, as ervas e os frutos. Segunda trombeta no verso 8. É lançado no mar uma grande montanha de fogo venenoso, aparentemente um grande meteoro em chamas, e a terça parte do mar se torna em sangue, matando a terça parte da terra das criaturas. Aí eu quero atacar a ala pós-tribulacionista aqui no simpósio. Você crê que vai passar ou você quer passar? Porque, irmão, isso aqui, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é atordoante. Eu quero que esse cometa caia na minha cabeça. Não dá. Dá um mergulhinho ali no mar de sangue, cajão pulando em cima de você, com os piolhos. Não dá.
terceira trombeta, no verso 10, é lançado um grande... Você quer esse cometa na sua cabeça? É lançado um grande cometa ardendo em fogo sobre os rios, destruindo a terça parte dos rios. Não vai ter rio, não vai ter plantação, não vai ter comida. Não, pastor, eu vou viver de plantar e colher. Você vai comer o quê, meu filho, se não vai ter plantação? Você vai beber o quê se as águas vão ser venenosas? E aí, a menos que você compre água com a marca da besta e do besta. É lançado um grande cometa ardendo em fogo sobre os rios, destruindo a terça parte dos rios, destruindo as fontes de todos os rios e envenenando todos os rios. Não vai beber água a menos que compre com a marca dessa bichona chamado anticristo. Entendeu aí? Estão entendendo como a coisa é séria? No 5 aí, a quinta trombeta, a quarta, né? Quarta trombeta, no verso 12, é ferido o sol, a lua e as estrelas, para que o dia se tornasse como noite. E aparece um anjo dizendo que as 3 próximas trombetas... Acaba o simpósio aqui que eu não aguento mais. São piores ainda. Para você ver o que é a ira de Deus sobre o mundo, gente. Então tem crente brincando de ser crente aí, ó irmão, olha isso aqui, viu? Pare para pensar como é sério. Mas eu também, fazendo aqui uma justiça aos meus irmãos pós, Deus fez sair água da rocha, muitas vezes no Velho Testamento, Ele pode fazer sair água da rocha também para os meus amigos aí, viu? Eu não quero afrontar ninguém, gente. Os meus amigos dispensacionais estão abusados demais. Na quinta trombeta, em Apocalipse 9, do 1 ao 11, meu Deus, demônios serão soltos para atormentar o homem por 5 meses. Um tormento tão terrível que os homens pedirão para morrer, e a morte fugirá deles. O nome do rei desses demônios é Apolion, que está preso. O bicho é pior que Lúcifer. Está preso, guardado para esse dia. Lúcifer está solto e o cara está preso. Para e pensa como o cara é complicado. Você analisa como esse bicho... A Bíblia diz que ele é o príncipe dos bichos. Vocês estão entendendo como é sério isso, gente? Vocês estão entendendo como isso é sério? Isso na quinta trombeta. Na sexta trombeta, no verso 13. Ah, meu Deus, chega. No verso 13, quinta trombeta. Serão liberados 4 anjos que estão presos, aí é anjo de Deus, junto ao rio Eufrates, a fim de, se já não bastasse os demônios por 5 meses, a fim de matarem a terça parte dos habitantes da terra com muitas pragas. Mas, meu Deus do céu, irmão, começa a se benzer. Se você não morreu, irmão, morre logo e vai para o céu de uma vez. É, porque a empresa de detetização... Olha, a coisa é tão séria. Vocês entenderam o trocadilho do irmão aqui, né? Vocês entenderam. Porque a Bíblia diz que vai ter que ter tato para pegar os mortos. Isso aqui é guerra biológica. Veja, se vai envenenar os rios, você acha que os The Walking Dead é o quê? É gente andando sem parte do corpo. Envenenado pelo rio, por bomba atômica. Você acha que Hollywood já não está anunciando isso, gente? E tem gente que fala, eu quero estar aqui. Querer uma coisa, crer é outra. Eu não quero. Eu não sou hipócrita de falar que eu quero. Pelo amor de Deus, irmão. Imagina você está andando e vê um camarada com o olho lá embaixo, o outro lá em cima. Não é esses os filmes que a gente vê aí de zumbi? Porque bebeu água envenenada, comeu alface envenenada.
E aí os bonzão vai estar lá com a marca da besta, matando os deformados pela guerra biológica, matando os deformados os envenenamentos. Vocês não entenderam a coisa ainda? Que estão passando fome porque não tem comida. Hollywood está anunciando isso, gente. A 7ª trombeta, em Apocalipse 11:15, o último anjo toca a 7ª trombeta e aí Jesus vem. Então a volta de Jesus, tem gente que crê tanto que vai passar pela tribulação, quando eu fui, falou, ufa, Jesus veio. Os meus amigos pós me empolgam. Essa ala pós-tribulacionista. E aí Jesus vem, eles, aleluia. Eu só sei dizer que vai ser muito divertido esse DVD. Para quem estiver assistindo, então. Terceiro ponto. Vem as 7 taças. Dentro da última trombeta, Jesus volta e vem as 7 taças, ainda da ira e do juízo de Deus. Então não é ufa ainda. Apocalipse 16. Aqui a ira de Deus começa a se derramar sobre a terra. Entre a 7ª trombeta e o início da ira, acontecem alguns eventos importantes. São eles. As 2 testemunhas, que eu já disse para vocês, que é no metade. As 2 testemunhas, agora abre uma pausa. São profetas que estão vivos. Então não é simbólico as 2 testemunhas, viu? São 2 profetas que estão vivos. Então uma vez o pastor Lucas olhou para mim com um questionamento, como todo mundo. Pastor, mas diz que eles não morreram. Eu falei, pastor Lucas, não diz que não morreram, diz que terão que morrer. Porque há uma linha que defende, como eu não vou defender nenhuma, há uma linha que defende que é Enoque e Elias. Não faz sentido. Enoque não tem nenhum histórico profético com a nação de Israel. Então as 2 testemunhas, uma representa a lei e os profetas. Hipoteticamente falando, seriam Moisés e Elias. Quem apareceu com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Então, aí eu provo, biblicamente falando, que Moisés está vivo hoje, que mortos não voltam. Então, para Moisés estar vivo, Deus teve que ressuscitá-lo. Por isso que o diabo brigou pelo corpo dele e não achou. Ou seja, isso hipoteticamente falando. Eu estou tentando ser um pregador equilibrado, mas na minha cabeça é difícil isso. Que normalmente eu sempre pindo para um lado e vou naquilo. Mas eu estou tentando, vamos ver até onde eu vou. Eu estou tentando manter aqui no meio termo. Ô Pai, dá graça. Hipoteticamente falando, seriam Moisés e Elias. Que quando o anticristo aparecesse, as 2 testemunhas vestidas de saco apareceriam em Jerusalém. Pregando para os judeus o quê? Que o Messias já veio e eles estão esperando o Messias errado. E aí essas 2 testemunhas vão desgraçar o mundo por 3 anos e meio, vão tirar a paz do mundo. E elas serão mortas, e o seu corpo estarão na praça central de Jerusalém, no caso seja Tel Aviv, não sei, estampados. E quando as 2 testemunhas forem mortas, as pessoas vão gritar: morreram aqueles que tiravam a paz de nosso povo. Portanto, o Senhor vai ressuscitá-las diante de todas as câmeras do mundo. E o mundo todo vai ver as 2 testemunhas ressuscitando, irão glorificar o nome do Senhor. Só que aí já passou o período dos 3 anos e meio e não vai ter mais jeito. Só que até aí, essas 2 testemunhas já salvou milhares e milhões de judeus. E boa parte do mundo também. Eu acredito sim na salvação de gente que nunca ouviu falar de Jesus, que Jesus vai aparecer em tribos, em lugares, só Jesus voltou. Quem é Jesus? E vai ter a salvação desses lugares, irmãos. Eu acredito que esse seja, talvez também hipoteticamente, o evangelho do reino pregado a quem nunca ouviu nesse período. Quem crê comigo? Eu não acredito em crente safado sem vergonha que nunca foi crente e agora resolve ser em 7 anos. Isso eu não acredito.
Não faz sentido. Quem entendeu, diga amém. Então, provavelmente sejam Moisés e Elias. Vocês estão entendendo? Amém? Então, aqui nós terminamos o nosso primeiro período. Não, mas as duas bestas, gente, eu já falei para vocês sobre o falso profeta e o anticristo, né? É isso aí.